O Compondo de hoje vai embarcar na história do primeiro DJ do Brasil. Então solta logo essa vinheta. Solta a vinheta, cara. O nome dele é Seu Osvaldo, o primeiro DJ do Brasil. Mas para entender um pouco como é que começou tudo isso, vamos conhecer primeiro como nasceu o primeiro DJ do mundo. Olha só que legal. Show! 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 1906, véspera do Natal, na região de Boston, Estados Unidos. Às 9 da noite, o engenheiro canadense Reginald Fessenden, um amigo de Thomas Edison, transmitiu sinais de rádio não codificados, que continham música e fala. Os sinais foram captados por um grupo de operadores de telégrafo que navegava pelas águas gélidas do Atlântico. Fessenden tinha instalado receptores especiais nos barcos onde eles estavam e avisou para que aguardassem por algo incomum. O engenheiro fez então um breve discurso e explicou o que estava fazendo. E finalmente, Fessenden tocou um disco. A faixa escolhida foi Largo, da ópera Xerxes de Handel. Surgia assim o primeiro DJ do mundo. Muita coisa aconteceu nos 100 anos seguintes. E ao contrário do que muitos poderiam imaginar, a partir daí, o DJ começou a fazer história. Na verdade, que quando eu trabalhava nessa loja de disco, montando rádio, naquela época não tinha televisão ainda, e consertando rádio e montando um aparelho de alta fidelidade, que era um aparelho de som que estava chegando naquela época. Quando eu estudei rádio e televisão, eu fiz um amplificador, aí fui trabalhar na Guaianazes, com montagem, aí eu fiz um equipamento melhor. Uma caixinha de metal que dividia os sons de grave, médio e agudo com um único canal de um aparelho valvulado e fazia um som brilhante. Esse nome Orquestra Invisível ele surgiu da seguinte maneira: como as Big Band estavam chegando no Brasil naquela época, eu mais um colega, tivemos a ideia de começar o baile com a cortina do palco fechada e tocando as músicas da Big Band, simulando que você tinha uma grande orquestra no palco. O público-alvo era a juventude, sobretudo negra, da periferia. Mas os bailes proliferaram no centro da cidade. Os discos que antes só embalavam festinhas caseiras, familiares, eram os das big bands, dos filmes americanos, do rock ainda jovem. Depois de um determinado tempo, uma hora mais ou menos, nós ia abrindo as cortinas lentamente para ver que era música mecânica, não era uma orquestra. A Orquestra Invisível, você tinha nos bailes da década de 40 e 50, orquestra. Ninguém falava em DJ, não existia DJ. A primeira Orquestra Invisível do Brasil foi a Let's Dance, foi a orquestra criada pelo Seu Osvaldo, nessa necessidade que ele tinha de levar som para os mais desfavorecidos, assim. Então ele pensou nessa tática de montar um som valvulado com caixa de som com potência de 100 watts. Se você pensar hoje, 100 watts é uma coisa ridícula, né? Aí eu falei, verdade. Falei, olha, ele tá vivo e é lúcido.
problema é que é coisa assim familiar, né? Porque família, filhos, né? Meu pai tinha uns outros compromissos. Chegou um certo momento que viu que não dava mais para dar mais continuidade com o trabalho. Naquela época, em 68, então às vezes você é obrigado a parar e dar continuidade, se for possível, na frente. Com relação à família, a princípio foi mais pelo lance da música e da dança, porque todos da família frequentavam os bares do Oswaldo para dançar, né? Eles dançavam muito, adoravam dançar, né? Na família Pereira, contamos mais ou menos, temos 35 ou 34 disc jockey hoje. Depois do Oswaldo, todos os bailes eram criados, não existiam as equipes de baile ainda. Tinha os bailes, o baile era o nome do produtor, por exemplo. Depois do baile do Oswaldo, começou a ter o baile do Eduardo, o baile do Amaury, o baile do Luiz Carlos. O baile era intitulado o baile do discotecário que produzia aquela festa. Ou seja, o cara que ia pro toca-disco e lançava as músicas, né? E isso influenciou a maioria das equipes de São Paulo, no caso. Grandes festas no Palmeiras como a Chic Show, Zimbabwe, Black Mad eram company soul. E nos 80 comecei a frequentar alguns bailes, ouvia comentários de lugares, Clube da Cidade, Guilherme Jorge, Clube Holmes, Rolê Superstar, Jabaquarinha, Sasquatch, como é bom lembrar. Agradeço a Deus por permitir que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo, numa década cheia de emoção, Uri Geller entortando garfos na televisão. 10 anos de swing e magia que começou com o Brasil sendo tricampeão. E os DJs tiveram um reconhecimento internacional. Tantos DJs brasileiros que saíram da periferia, como muitos que a gente conhece, Mark, Patife. Nos anos 30, quem era sambista ou quem tocava uma viola era tido como malandro, um boêmio, gente que não prestava, né? Mas por que ia ser diferente com a gente? Você vê como que o respeito era algo bem cultuado, né, antigamente, né, cara? Pô, hoje em dia, velho, né, é tudo eletrônico, falar eletrônico e tal, e não tem esse... Porque é respeitoso, né? Pô, o cara vai fazer um convite numa festa, Vossa Excelência, senhoras e senhores, venham para o baile segundo, não sei o que lá, traga sua mãe que vai concorrer. É muito louco, né, cara? Que o passado assim foi se diluindo, né? Muito louco, cara. A história do piquenique de praia, né? Que pra mim, na hora, soou uma coisa assim, nossa, era uma rave isso. Seria uma festa na praia, um baile na praia. Porque lá em Guarujá, por exemplo, nós tínhamos uma barraca da qual era montada antes. E em cima dessa barraca a gente fazia o baile. Ele fretava um ônibus, um micro-ônibus, e vendia os ingressos, e as pessoas iam até Santos e faziam lá a sua rave, uma espécie de rave, que era o seu Oswaldo colocava o som na praia, na beira da praia, e o pessoal ficava dançando. E pra mim isso é mais visionário impossível, né? É bom lembrar que os primeiros Sound System surgiram no final dos anos 40, com a famosa Sound System caribenha, e não no final dos anos 50, como algumas fontes dizem. A Sound System foi o que reconfigurou a música britânica. Muitos sabem que Sound System jamaicana impactou o mundo, mas poucos sabem o que realmente é a Sound System. Sound Systems são literalmente potentes sistemas sonoros comandados por DJs que se revezam, tocando uma seleção de música e muitas vezes improvisando sobre elas. Sendo assim, existe possibilidade de seu Oswaldo ser também o primeiro DJ do mundo? Existe a possibilidade de ele ser o primeiro disc jockey do mundo. O primeiro disc jockey mecânico do mundo. Mecânico. Porque nós estamos falando de baile mecânico, né? E a história aqui é de 58, a história aqui.
Os discos estavam lá bem guardadinhos, mas tinha essa caixa que eu fiquei intrigada, porque aquilo me parecia muito um case, sabe, de DJ. E eu falei, e essa caixa aqui, seu Oswaldo? Aí ele falou assim, a gente nunca sabe quando vai tocar, né? E pra mim aquilo foi... Eu quase chorei, assim, porque eu falei, não é possível, o cara tocou... A última vez que ele tocou foi em 68, e ele tem uma caixa aqui mais ou menos preparada pra, se um dia chamarem ele pra tocar de novo. Isso daí pra mim traduziu o seu Oswaldo, quem é o seu Oswaldo e por que ele fez tudo isso. Nunca foi uma questão de grana pro seu Oswaldo, nunca foi um bico bem remunerado. Pra mim o seu Oswaldo quis dividir com todo mundo, com o máximo de pessoas que ele pôde, essa paixão que ele tinha. O Continuo Compondo de hoje apresentou a história de seu Oswaldo Pereira e a Orquestra Invisível. Nascido em 15 de dezembro de 1933, o discotecário é o pioneiro no Brasil na arte de chacoalhar uma pista de dança. Nos tempos atuais, seu Oswaldo continua bem ativo, recebendo prêmios, reconhecimentos, postando seu dia a dia no Instagram e, é claro, dando aquela boa e velha discotecada. Muito bom conhecer a história do seu Oswaldo, uma pessoa carismática, educada, humilde. Ele que começou mesmo que no primórdios, mesmo sem saber direito o que era aquilo que ele estava fazendo, pela simples vontade de botar o som para as pessoas dançarem. Isso eu acho incrível e super respeito você, seu Oswaldo, parabéns pela sua trajetória. E vamos agora para o quadro Olha Eu Aqui de Novo. Hoje nós vamos ouvir a banda Zé Maria, que também é um dos precursores, se não foi o primeiro, acho que é a primeira banda a trabalhar o rock com música eletrônica no Espírito Santo. Então solta aí.
está chegando ao final. No próximo episódio iremos falar sobre a história do samba rock. Lembrando que você que é músico, compositor, tem clipe, mande para rodrigomirandaborges@gmail.com seu clipe que a gente irá colocar no Continuo Compondo. E por enquanto é só e acabou!